Boa noite, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, né? Estava aqui falando nos bastidores já de antemão que eu estou muito feliz de fazer essa palestra de hoje, porque é uma palestra em homenagem, né? Uma palestra comemorativa. Quem viu o tema, nosso tema de hoje é Kardec, o Codificador, e estamos comemorando ainda nesse clima de felicitações, de alegria também, né? A vida do Kardec, de Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita. E foi um estudioso, foi uma pessoa que nos deixou um legado muito, muito grande. Claro que não foi só ele, né? Ele foi a ponte, ele foi a pessoa que uniu todas as informações que a gente precisava. Mas é uma felicidade enorme estar falando dessa pessoa, falar um pouquinho sobre alguns aspectos de Kardec e quanto espírita, né, quanto fundador da doutrina espírita e quanto codificador desses livros diversos que falam sobre tantas coisas, que nos trazem tantas mensagens, tanto de acolhimento, como o Evangelho, quanto de verdades, como o Livro dos Espíritos, quanto de coisas que as pessoas não tinham conseguido ainda esclarecer, como é o caso da Gênese, né? E entre tantos outros. Tem um livro que eu gosto muito, que apesar de muitas pessoas não gostarem, eu sou declaradamente uma leitora assídua do livro, que é o livro Obras Póstumas, porque eu gosto muito de saber como é que Kardec pensava, o que era que ele anotava, o que era que ele via que a gente não via. Quais eram as curiosidades dele, quais eram as observações dele perante tantos fatos que aconteceram nesse surgimento, nessas primeiras manifestações, né, concretas das mesas girantes, dos espíritos em si, das mensagens espíritas. Quais eram as observações de Kardec? E eu gosto muito do livro porque traz realmente essas anotações dele e é um conteúdo muito rico. Então, se você, assim como eu, gosta de Obras Póstumas, estamos juntos. E para quem não é tão fã de Obras Póstumas, traz essas mensagens, está tudo bem, não tem problema, tem muitos outros livros para gostar. Já fiz uma introdução aqui sobre o que a gente vai falar. Vou começar com a harmonização, como sempre. Então, vocês que estão aí, fechem os olhos, mentalizem coisas positivas e ouçam essas mensagens que sempre vêm para o nosso bem. Então, a mensagem de hoje é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. A mensagem se chama Queixas. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema do desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço, com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede a luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas da execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno,
faze o bem que puderes sem reparar a gratidão alheia. E por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã em parte alguma e complica todos os problemas. Lembra-te de que se lhes deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade, e se lhes deres os ouvidos, te encaminhará à perturbação. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Tiago, capítulo 5, versículo 9. E é com essa mensagem de queixas que nós vamos falar de uma pessoa que dificilmente se queixou a ponto de largar as tarefas. É uma pessoa que foi resistente, uma pessoa que teve que ter pulso firme, que teve que ter ideias firmes, que uniu todas as suas bases, não só as bases espirituais, mas as bases intelectuais, as bases morais, para fortalecer algo que não era somente a sua vida, fazia parte da vida de todas as outras pessoas que estavam ali unidas a ele. Eu trouxe aqui algumas reflexões, alguns pensamentos em relação a Kardec, não é pegando na história de fato de Kardec, porque eu acredito que as pessoas que irão ouvir essa live, essa palestra, conhecem quem é Kardec e conhecem pelo menos o mínimo da história de Kardec. Mas teve uma coisa curiosa que eu vi lendo nas redes sociais, e eu vi uma foto de Kardec e a pessoa perguntando assim, a pessoa falando: cada pessoa que conhece Kardec tem uma visão, tem uma imagem dele. Qual é a sua? E aí, para falar sobre esse homem, eu trouxe um pouquinho da minha visão sobre Kardec e do que para mim, na minha visão de leitora, na minha visão de aprendiz do Espiritismo, na minha visão pequenina do que eu conheço dessa pessoa que nos apresentou, que nos trouxe, trouxe essa luz para o mundo que é o Espiritismo, codificou, deixou bem sucinto para que nós aprendêssemos. Qual é a minha visão sobre essa pessoa? Primeiro, é preciso falar sobre origens, A minha visão se baseia no que eu vi já de Kardec, um homem adulto que já tinha os seus estudos feitos, que trouxe a base, trouxe a carga do que ele sabia para dentro das pesquisas espíritas. Mas qual é a origem desse homem? É importante a gente falar de origem, porque para falar no resultado das coisas, você tem que pensar na origem das coisas. Então, a origem de Kardec. Kardec era filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail e Jeanne Duhamel. Interessante falar que os pais de Kardec eram cristãos católicos. E vocês vão ver por que eu estou frisando isso daqui a pouco. Kardec, Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele nasceu em 3 de outubro de 1804. Olha que época, tão distante do que a gente vive agora, 200 e poucos anos. E é importante também frisar isso, porque eu preciso saber qual é o contexto de Kardec e quão revolucionário ou não, quão condizente ou não ele era para a época em que ele nasceu, para a época em que ele foi criado, para a época em que ele cresceu. Ele nasceu na França e desencarnou aos 64 anos, no ano de 1869. Só que entre esse período de nascimento e de morte, teve muita história, teve uma missão enorme, teve um legado muito grande. Quando eu penso em Kardec, eu penso nessa origem de pai e de mãe, claro, da família que ele teve. Penso na educação que esses pais deram para ele, no caso. E aí eu começo a lembrar, começo a refletir que Kardec era discípulo de Pestalozzi. Quem foi Pestalozzi? Todo mundo já conhece, Alguma instituição nas cidades que vocês moram,
não sei de onde vocês estão assistindo, mas aqui em Arapiraca nós temos, né, a instituição, que é a Pestalozzi. E quem foi esse homem? Por que é importante falar sobre ele para falar também sobre Kardec? Porque ele traz a base educacional de Allan Kardec. E aí, para Pestalozzi, só o amor libertava. Ele trazia uma visão revolucionária da educação, né, apoiado também em Jean-Jacques Rousseau. Juntava ali Rousseau, Pestalozzi e formavam as bases de Kardec. O Pestalozzi ele falava que o amor, no contexto educacional, no contexto moral e no contexto intelectual, ele libertava. Pestalozzi, ele era um cristão protestante. Então vamos lá, a família de Kardec era cristã, levou a vida dele, né, com bases cristãs. Depois, ele começou a estudar e começou a receber as influências. Antigamente, os professores, os educadores, eles tinham muito mais influência na vida dos alunos do que o que existe hoje. Hoje a gente tem sim influenciadores, né? Professores influenciadores. Mas antes, muitos alunos se tornavam discípulos dessas pessoas porque gostavam de seguir e seguiam muitas ideias deles. E Kardec seguiu Pestalozzi, as ideias de Pestalozzi. E aí o que acontece? Pestalozzi acreditava nessa liberdade que a criança, que o indivíduo podia ter na sua educação, e ele acreditava que existia uma base de uma tríade, vamos falar assim, de 3 dimensões humanas, que ele tratava essas dimensões como cabeça, como mão e como coração. Como assim, cabeça, mão e coração? Cabeça, intelecto. Então, é uma dimensão que a educação envolvia. Outra dimensão, mão. Essa mão é a coisa física. Então, vem intelecto e a matéria no sentido o físico, o que é que as pessoas fazem. E depois, a moral, que é o coração. Por que ele trata a moral? A gente pode associar a moral ao coração. Porque quando nós trabalhamos o intelecto, quando nós trabalhamos a nossa parte física, o nosso trabalho de fato, e unimos essas duas coisas, com essas evoluções, nós também evoluímos moralmente. Consequentemente, o nosso coração, no sentido figurado, ele evolui. Então, Pestalozzi já deu essa base para Kardec. Mas vamos à frente, né? Outro detalhe, nas escolas de Pestalozzi não existiam castigos, não existiam regras rígidas demais, não existiam notas. Como assim? As pessoas não eram julgadas pelo que os professores não conheciam. E o que é que eles não conheciam? O interior de cada um. E aí Kardec vai levar muito disso. Como discípulo desse homem, ele vai levar muito disso para o que ele trouxe, para as escolas onde ele trabalhou, para os estudos que ele fez, para as relações que ele manteve durante a sua vida. Então é um ponto muito importante para a gente falar sobre essa origem, né? Sobre de onde vem o professor Rivaio, de onde vem o educador Rivaio. E aí outro ponto que eu acho interessante em Kardec é que ele era um professor, escritor, pesquisador e teórico em várias áreas. O homem era o que nós chamamos de um gênio. Ele falava sobre muita coisa, e não só falava, ele pesquisava, ele dedicava a sua vida a pesquisas, a estudos. Tanto é que aos 18 anos ele lançou um livro que foi base, assim, na França, foi livro didático nas escolas por 50 anos, praticamente. E teve um filósofo muito famoso, né, que falou a seguinte frase: não se trata de ser mais sábio, porém melhor sábio, quando ele tratou daquele material de Kardec. Kardec era muito novo, ele tinha 18 anos quando a obra em que esse filósofo muito famoso no mundo inteiro,
ele fez esse comentário, né, essa citação assim na epígrafe do livro. Então a gente não está tratando de uma pessoa ingênua no que fazia, não estamos tratando de uma pessoa que não sabia o que fazia. A gente está tratando de uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente dedicada, estudiosa. E aí a formação de Kardec homem, a formação de Kardec professor, a formação de Kardec codificador do Espiritismo está fortalecida nisso, nessa pessoa que sempre estudou, nessa pessoa que sempre procurou. É interessante, olha só, eu vou ler aqui uma parte para vocês, eu gosto muito de trazer os detalhes, né, das coisas, e tem algumas citações, algumas passagens que eu não gosto de falar sem ler, para não fugir do que eu quero falar, né, do que é a citação de fato. Quando o Rivaio fez questão de listar entre os próprios princípios adequados ao ensino os seguintes objetivos. Isso quando ele fez a transição de aluno para professor, puxando aquela base lá do Pestalozzi, puxando a base da família, puxando toda a educação que ele teve. E os objetivos eram os seguintes: estimular o espírito natural de observação da criança. Lembrem comigo, ele estava falando isso à toa? Era porque ele não conhecia? Acredito que não. Quem conhece um pouquinho da história de Kardec sabe que ele era muito curioso. Quem leu o Livro dos Espíritos, as perguntas que ele fez, aquilo não era de uma pessoa que se conformava com pouco, que se conformava com informações vazias. E ele queria trazer isso, essa curiosidade, essa chama acesa, digamos assim, para as crianças que ele ensinava. Então ele estimulava o espírito natural de observação, de curiosidade dessas crianças. Outro objetivo de Kardec como professor era cultivar a inteligência para que o aluno faça as próprias descobertas. Não tem aquela história de não deu peixe, ensine a pessoa a pescar? É basicamente isso. Ele não só estimulava esse sentido de observação, de curiosidade, como ele dava abertura para que as crianças, os alunos dele, fizessem as próprias descobertas. Outra coisa, outro objetivo, levá-lo ou levá-las, as crianças, a conhecer o fim e a razão de tudo que faz. O fim e a finalidade. Por que eu estou fazendo isso? Para quem não gosta das crianças, quando estão na fase dos porquês, acho que Kardec gostava dessa fase das crianças, né? Por que eu estou fazendo isso? Qual é a finalidade? E eu preciso saber por que eu faço isso. Qual é a razão disso acontecer? E a gente percebe isso na personalidade de Kardec. Percebe isso quando a gente lê a obra dele. Isso é algo bom. Outro objetivo: conduzi-las a apalpar com os dedos e com os olhos todas as verdades. E que verdades são essas? As verdades que não são tidas assim no ar. Ah, fulano me disse essa verdade. Ah, o professor tal falou e isso é verdade e não pode ser mudado. Não. Ele estimulava os alunos dele a apalparem as verdades, a buscarem por si as verdades. E isso estava na personalidade dele, porque você não consegue passar tais estímulos, você não consegue passar essas coisas se não estiver dentro de você. Você pode até fazer uma teoria sobre isso, né? Estudar ou repassar para outras pessoas algo sobre isso. Mas você só vai realmente estimular as pessoas a isso se você estiver dentro de você. É aquele entusiasmo, né? Uma pessoa pode chegar aqui e dizer que está entusiasmada, quando na verdade ela está fingindo. E aí o que acontece? Os outros vão perceber que ela está fingindo entusiasmo. Agora, se chega uma pessoa realmente feliz, se chega uma pessoa que está emanando todas essas coisas, os outros percebem. Não é verdade? Então Kardec fazia isso com os alunos dele. E aí, nessa época que Kardec era professor,
observar e descobrir estava em alta. Estava em alta para determinadas pessoas. Para Kardec isso era algo que estava em alta. Para Pestalozzi isso era algo que estava em alta. Observar e descobrir. O nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele estampou a capa de mais de 20 livros didáticos. Livros didáticos são aqueles livros que ficam nas escolas. Então ele formou, imagine, mais de 20 livros didáticos tinham a autoria de Allan Kardec, que não era Allan Kardec na época, né? Então nós não estamos de novo falando de uma pessoa leiga, falando de uma pessoa que simplesmente acreditava em qualquer coisa que eles falavam. E isso foi muito bom para o Espiritismo. Porque quando a gente vai pensar que tem tantas verdades, meias verdades, tem tantas inverdades que as pessoas falam, e elas estão apoiadas no vazio. Kardec não estava apoiado no vazio. Ele tinha sim o intelecto, ele tinha sim uma base estudiosa, uma base moral também. Uma base cristã ele já tinha. Então, para aquela obra que mais tarde, depois de Kardec professor, né, veio se aflorar para ele, veio se mostrar para ele o estudo da doutrina espírita, isso foi extremamente importante. Outro ponto, não é na personalidade de Kardec, mas é na vida de Kardec, que eu gosto muito de frisar, que é ele ser esposo da Gabi. Quem não conhece a Gabi? Né? Quem assistiu o filme de Kardec, ouviu quando ele chamava Gabi, a nossa querida, a estudiosa, corajosa, super inteligente também, Amélie Gabrielle Boudot. E essa mulher, a admiração que a gente tem que ter por ela, né, é muito grande, porque ela, além de ser muito inteligente, ela era muito corajosa. Ela conheceu Kardec quando eles trabalhavam juntos em determinadas instituições, e assim, eles tiveram uma afinidade muito grande logo de cara, porque ambos gostavam muito dessas descobertas. Um pouco se fala sobre a Madame Rivail, né? Pouco se fala sobre ela, frisando os feitos que ela teve antes da vida com Kardec. Mas ela era muito inteligente, ela era professora, ela era artista plástica, ela era professora de letras e professora de belas artes. E ela tinha uma bagagem muito grande também de conhecimentos intelectuais, de estudos. Ela fazia muitas pesquisas, já tinha escrito uns 3 livros quando conheceu Kardec. E vejam só, eu puxei aqui os pais de Kardec, vamos fazendo uma linha do tempo e uma linha de conteúdo, né? Puxei os pais de Kardec como base para ele, puxei Pestalozzi, que foi professor, foi educador, puxei agora a esposa, né, companheira, que muito o ajudou na tarefa, né, na obra do Espiritismo, quando se mostrou para ele. Então, a base ali, aquele círculo de amizades e de bases mesmo, né, para Kardec, foi muito, muito rica. E isso o transformou também na pessoa que ele era. É importante lembrar que nem sempre isso tudo, esse círculo de amizades ou de convivência, de família, vai definir totalmente quem você é. Você pode estar, sim, em um círculo de pessoas que não te agregam muita coisa, mas que você pode agregar. Se todas essas pessoas aí não agregassem muito, mas se Kardec tivesse em si a inteligência, tivesse perspicácia, tivesse essa coragem de estudar, tivesse tudo isso, ele poderia ser influência para as outras pessoas. Então, nem sempre o círculo de amizades, o círculo de convivência, o círculo do que você faz vai definir a sua personalidade. Mas eu estou puxando isso para a gente ver que Kardec tinha sim esse apoio, tinha essa rede de apoio muito boa. Vejam só, Kardec e Amélie
se juntaram e eles trabalhavam juntos, né? Eles tiveram muitos projetos comuns depois que eles se uniram e eles também faziam obras sociais. Em que sentido? Eles davam aulas para pessoas que eram geralmente marginalizadas, que não tinham dinheiro para pagar as escolas. Eles trabalhavam em escolas públicas particulares e aí eles acabavam ensinando na própria casa. Então vinham muitas pessoas, muitos alunos que não tinham condições de pagar pelas escolas, vinham estudar com eles. Então eles eram pessoas que não se importavam só com eles mesmos, mas se importavam com os outros. E isso sim faz parte da personalidade do homem Kardec, do professor Kardec, do professor Rivaio no caso, né? Sem filhos, eles não tiveram filhos, eles se dedicaram a essas obras. Eles se dedicaram a várias obras sociais. Eles andavam juntos. Amélie assumiu, depois que Kardec desencarnou, eles estavam tão conectados com aquilo, né? E a espiritualidade é maravilhosa, gente. Ela se coloca ali, faz um planejamento. Se fosse outra pessoa, se Kardec não tivesse tido tanto apoio da sua esposa na obra que ele veio a desempenhar, como é que isso iria acontecer? Então Amélie foi uma chave, assim. Foi uma chave que abriu as portinhas que Kardec precisava dentro de sua própria casa, dentro de sua própria convivência ali em família, para que o Espiritismo viesse também a ganhar a força que ganhou. Então, a Madame Rivaio foi muito importante nisso. Tanto que ela assumiu os projetos, depois que Kardec desencarnou, ela assumiu os projetos, a direção dos projetos, para não deixar aquilo morrer, para não deixar que outras pessoas que talvez não conseguissem ficar ali naquela linha de pensamento, naquela direção, né, assumissem. E aí depois, claro, que ela desencarnou, outras pessoas foram dando continuidade, mas ela pegou aquilo para ela, foi corajosa até o fim e tomou conta daquele legado também, que não era de Kardec, era a obra de Deus, era a obra do Cristo, era a obra dos Espíritos, né? Mas ela pegou para ela. Então era uma mulher muito, muito corajosa. Outro ponto em Kardec é que ele era muito curioso, ele era muito perspicaz e ele era explorador incessante de tudo que era novo. Vejam só, desde os 19 anos Kardec estudava magnetismo, estudava sonambulismo, estudava várias coisas que, no fim das contas, vieram a calhar e vieram a ser muito positivas para os estudos que ele precisou fazer com o Espiritismo e com aquelas curiosidades, né? Quando as mesas girantes começaram. E é engraçado porque Kardec, ele confiava muito nas coisas que ele estudava. Ele confiava. Mas ele também tinha algo na personalidade dele que eu confio até isso aqui passar, até o momento que isso aqui é verdade para mim. Se eu busco e aquilo já passa a não ser verdade, então eu vou acreditar no que é verdade naquele outro momento. Ele tinha essa capacidade, ele não era inflexível. Na verdade, ele estava ali mudando sempre, né? Buscando novas coisas. E quando surgiram as mesas girantes, quando surgiu todo aquele alvoroço que essas mesas causaram, tanto é que as pessoas brincavam dizendo que as mesas giravam e também girava a cabeça de Allan Kardec, a cabeça do professor, né? Porque ele realmente comprou aquelas ideias. Ele confiava nos seus estudos. E é engraçado porque no livro, na biografia do Kardec, tem a seguinte passagem, que ele falava: quem estudar a fundo as ciências rirá da credulidade supersticiosa dos ignorantes. Vejam só. Não mais crerá em fantasmas ou almas do outro mundo. Não mais tomará fogos fatos por espíritos. Afirmava Rivaio, filho de pais católicos e devoto de filósofos racionalistas como René Descartes. Para quem a ciência, conhecimento exato e evidente, deveria descartar tudo que fosse meramente provável. E aí mais, falando sobre as mesas girantes,
elas falam, interrogadas respondem. Uma das mesas usou o pé para ditar magníficas composições literárias e musicais. Quando as pessoas já estavam entendendo mais como era que podia acontecer aquelas comunicações, né? Uma batida, letra tal, duas batidas, enfim. As pessoas começaram a decodificar aquelas mensagens. Aí Kardec disse assim: só acreditarei se me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. Ele respondeu, vejam só. Só que depois de iniciar os estudos do Espiritismo, isso eu achei muito legal. Depois de iniciar, ele mudou o pensamento dele, notadamente, né? Como nós sabemos o resultado dessa mudança de pensamento. E quanto mais as perguntas se lançavam, mais as respostas consistentes vinham para Kardec. Por quê? A espiritualidade já tinha tudo programado, juntamente com ele, né, antes de encarnar. E aí eles sabiam que se as respostas fossem pouco convincentes, se as respostas que Kardec precisava não fossem consistentes, não tivessem uma clareza grande, não tivessem uma verdade ali, não tivesse, né, uma força, ele não iria acreditar. Claro que ele não era insubstituível na época. Se ele não acreditasse de fato e se não quisesse seguir com aquela obra, outro iria assumir o lugar. Mas, quanto mais ele perguntava, mais os espíritos respondiam. Quanto mais ele sabia das verdades, mas ele se irritava no sentido de se incomodava com as pessoas que não acreditavam, com as pessoas que, por pegar muito o lado da ciência, daquela ciência que era falha, daquela ciência que muitas vezes não tinha continuidade, não tinha explicação. Como vários estudos não tiveram explicações, várias teorias científicas não tiveram explicações de fato. Tiveram o acontecimento, mas não por que aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu. E aí ele se incomodava. Como é que esses cientistas, eu imagino ele falando, né? Como é que esses cientistas que não conseguem nem chegar num ponto comum aí de onde é que surgem esses experimentos, de como é que surgem esses resultados, eles falam que essa doutrina não é verdadeira. Se eu tenho respostas concretas, eu tenho respostas consistentes. Porque faltavam a essas outras pesquisas científicas 3 qualidades básicas: a continuidade, faltava a regularidade e a isenção. Como assim a isenção? Faltava a imparcialidade. Imagine, eu tenho uma teoria e aí chega outra pessoa com outra teoria para mim. Eu digo que esse livro é pequeno. Outra pessoa chega e diz que esse livro é grande. Mas eu, para defender minha teoria, não quero medir, não quero saber, não quero que ninguém conteste, vou continuar dizendo que esse livro é pequeno. Só que isso não é imparcial. Se fosse imparcial, nós iríamos medir, nós iríamos fazer todo o detalhamento desse livro para saber se ele é pequeno ou se ele é grande. E era isso que faltava nas pesquisas. E aí ele mudou de opinião. E ele disse o seguinte: melhor rejeitar 10 verdades como sendo mentiras do que aceitar uma única mentira como sendo verdade. Então olha a mudança de pensamento de Kardec aí. Ele não tinha medo de fazer isso. Ele fazia as perguntas. Ele ia atrás, ele ia observar, ele ia fazer aquilo que Pestalozzi o ensinou. O intelecto, né? A parte física da coisa que você precisava fazer e a moral, o coração. Então ele tinha isso como base. Outro ponto importante: o compromisso rigoroso, inexorável com as causas que ele defendeu, mas a resignação e a humildade quando os espíritos o indicavam um caminho que podia até ser diferente do que ele pensava. Mas ele se resignava, porque ele sabia que aquela obra não era dele.
ele estava como um instrumento. Às vezes ele até resistia um pouquinho, como foi quando ele ficou doente no ano de 1866. Ele tinha uns 62 anos de idade, mais ou menos, já estava ali perto do desencarne, que ele trabalhava incessantemente. Chegavam muitas cartas, chegavam muitas pessoas pedindo conselhos para Kardec, e ele não gostava de não responder. Tanto é que a Amélie, ela respondia também com ele, ela aconselhava muitas pessoas, mas chegou um momento que ele estava exaurido, ele estava muito cansado e não queria parar. E aí o que foi que aconteceu? Ele trabalhava muito, a sua saúde ficou muito debilitada, e os espíritos indicaram a ele e falaram: olha, nós já te avisamos que você tem que diminuir um pouquinho aí o ritmo. A obra é grande, você vai concluir, mas você tem que ir com calma, você tem que visar a sua saúde, porque se você não estiver bem de saúde, como é que vai terminar a obra? E aí foi quando ele realmente decidiu, nesse ano de 1866, foi quando ele decidiu baixar um pouquinho o ritmo. Tem até uma passagem na revista Espírita daquele ano, ele pedindo a compreensão e agradecendo a compreensão dos espíritas, né, que sabiam que ele respondia as mensagens, sabia que ele era muito comprometido com isso, mas que naquele momento ele precisava pensar no bem maior e não responder diretamente um a um, mas responder de modo geral, porque era isso que a doutrina precisava. Então ele tinha esse compromisso e ele ficava mal, né, quando não cumpria alguma coisa que para ele era extremamente importante, mas ele se resignava quando aquilo era para o bem maior, para o bem geral, para o bem da doutrina espírita. E aí eu fico pensando, muitas vezes nós também pensamos dessa forma, nesse compromisso grande que a gente tem com determinadas coisas, mas a gente não sabe se resignar, parar um pouquinho, dar uns passos para trás, cuidar de nós mesmos. Cada ponto desse da vida de Kardec, da personalidade de Kardec, nós podemos pegar um pouquinho para nós também. Então ele era frenético, assim, ele tinha um ritmo muito, apesar da idade, né, e apesar do tanto que ele já tinha estudado, do tanto que ele estava trabalhando, ele tinha esse ritmo frenético, só que precisava parar. Kardec era também muito didático e atencioso nas comunicações com todo mundo, com os outros. Tem uma passagem nessa biografia dele que diz que com a voz clara e firme, gestos sempre sóbrios e contidos, ele demonstrava um talento especial para a oratória. Mas como assim? Era capaz de iniciar a sua fala no tom mais brando possível, até encerrá-la com uma explosão de eloquência. Então ele tinha muito jeito para a oratória. E uma das preocupações enormes de Kardec, quem pega o Livro dos Espíritos com todas aquelas perguntas, pode até dizer, mas ele poderia ter resumido. Não, ele não poderia. Não seria Kardec se ele tivesse resumido. Não seria ele se ele não tivesse feito aquele tanto de perguntas. E isso foi muito bom para a gente. Se a gente pegar o Livro dos Espíritos, na própria introdução, nós vamos ver que ele se preocupava em deixar claros todos os conceitos que ele achava importantes para que nós entendêssemos, para que os espíritas do mundo inteiro, para as pessoas que queriam conhecer aquela nova doutrina, elas conhecessem de fato sobre o que ele estava falando. Ele não gostava de deixar brechas para que as pessoas dissessem que ele estava se contradizendo, por isso ele explicava muito bem, por isso ele deixava muito claro. Quando ele ia falar, quando ele ia dar aulas, ele explicava em detalhes as coisas, ele se importava com isso, ele fazia questão de trazer as mensagens bem detalhadas. Era quase uma obsessão dele, né? Era muito, muito tocante assim na sua personalidade esse fato dele querer explicar tudo e deixar as mensagens que ele trazia muito claras e acessíveis para todos. Então nós também é bom a gente pensar nisso, né? Às vezes a gente está falando e não está sendo claro. Às vezes a gente está falando, principalmente para quem fala para o público.
às vezes a gente fala muito, mas acontece que você não se importa com o que as outras pessoas estão entendendo. E às vezes a gente quer falar mais bonito, né? Acaba que fala muito difícil. Então muitas vezes a gente tem que balancear e olhar o público. Isso é técnica de oratória também. Quem é professor já se deparou com algumas situações assim. Às vezes é natural que isso aconteça. Às vezes você está numa sala de aula que todo mundo está entendendo o que você está falando, mas você vai para outra sala de aula e os alunos eles não têm o mesmo tipo de entendimento, de compreensão, não aceitam determinado tipo de linguagem, né, de comunicação que você traz, e acaba que pode até ser um desastre muitas vezes, mas isso é questão de ajustar a comunicação. E Kardec ele sabia fazer isso. Ele gostava muito de fazer isso para que as mensagens fossem muito claras. Na introdução do Livro dos Espíritos tem cerca de 53 páginas explicando o que era que o livro ia trazer. Olha só, uma introdução de 53 páginas. Para poder virem as questões, para poder virem as perguntas sobre o que ele queria perguntar aos espíritos e que foi necessário perguntar. Kardec, ele sofreu os ataques, né? Sempre sofreu quando ele começou a divulgar e a disseminar, a propriamente pesquisar, né? A doutrina espírita, aquelas mesas que giravam, as comunicações, os escritos que aqueles médiuns apresentavam. Ele começou a sofrer muitos ataques. E essa clareza que ele tinha nas informações, essa técnica que ele tinha pego lá na época de estudioso, na época de professor, na época de pesquisador, a técnica ali, ela foi extremamente necessária, ela foi extremamente essencial para que o Livro dos Espíritos e as demais obras fossem consolidadas daquela forma e pudessem ser passadas para as pessoas que o atacavam até, né? Tanto é que quando teve o Auto de Fé de Barcelona, a igreja, né, algumas pessoas da igreja da igreja católica tinham lido o livro e tinham entendido muito bem qual era a mensagem que Kardec tinha passado, porque ele explicou, ele trazia muito disso. Kardec ele tinha humildade. Isso é algo que é muito... Por isso que eu gosto do livro Obras Póstumas, porque lá traz muito isso. Ele tinha humildade, em vários momentos ele fala, não com essas palavras, mas com essa ideia de que ele sabia que ele era parte de um todo, mas ele não era o todo. O todo era Deus. O todo era a obra do Cristo para a Terra, era a obra que Deus queria que ele fizesse e que todos nós participássemos também. Então ele era uma pequena peça nessa engrenagem gigantesca, a gente não consegue nem medir. E ele tinha essa humildade dentro dele porque ele era um homem íntegro, ele era um homem que gostava das coisas dele, como a gente fala aqui no Nordeste, gostava de tudo explicadinho, gostava de tudo certinho. Então ele tinha muito disso. Ele conversava, por exemplo, muito se falava sobre a sucessão de Kardec. Quem iria ficar no lugar de Kardec quando ele desencarnasse? E as pessoas se inquietavam, porque até aquele momento, né, no ano de 1861 mais ou menos, as pessoas não conseguiam ver ninguém que se equiparasse a Kardec para assumir, de fato, a direção do espiritismo, né, daquela nova doutrina, daquilo tudo que tinha se transformado o espiritismo. E aí Kardec ele fala o seguinte: muitos entre os adeptos se inquietam quanto ao que se tornará o espiritismo depois de mim, e se perguntam quem me substituirá quando eu partir, tendo em vista que não se vê ninguém se mostrar de maneira notória para tomar-lhes as rédeas. E aí ele mesmo falou para os espíritos: eu respondo que não tenho a pretensão de ser o único ser indispensável, que Deus é muito sábio para fazer repousar o futuro de uma doutrina que deve regenerar o mundo sobre a vida de um único homem, que aliás
sempre foi me dito que a minha tarefa era constituir a doutrina e que me será dado o tempo necessário. Se Kardec fosse insubstituível, ele não precisaria desencarnar, porque Deus saberia que ninguém ia substituir ele. Mas ele tinha essa noção, ele confiava nessa mensagem e ele passava para as outras pessoas essa confiança que ele tinha nas mensagens, nas coisas que os espíritos falavam, né, para ele. E a resposta dele foi confirmada realmente pelos espíritos e disseram: sim, você está certo nisso. Substituível, e assim que for necessário, outra pessoa ou outras pessoas irão tomar a parte delas que cabe nessa nova doutrina e na disseminação dessa nova doutrina. Então não há com o que se preocupar. E isso é humildade. Muitas vezes a gente se prende, se agarra a uma determinada tarefa, a uma determinada coisa, e a gente diz: ah, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Ninguém faz tão bem quanto eu. Ah, meu Deus, mas se fulano sair de tal tarefa, quem é que vai assumir? Tudo tem um propósito, tudo tem o seu tempo necessário, e Deus está colocando todo mundo em seus devidos lugares. Então não tem por que se inquietar. E é isso que a gente tem que aprender. Essa é a minha visão sobre Kardec. É o que eu, olhando, observando as coisas que eu já li sobre ele, os livros que eu li que ele codificou, que ele tinha isso dentro dele, e ele, claro, que queria passar isso para as pessoas que seguiam aquela nova doutrina. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre esse fato de que nós não somos insubstituíveis e ficarmos felizes com isso. Imagine ter o peso eterno de uma tarefa só. Não seria legal. Eis a minha visão de Kardec aqui para a gente concluir. Um homem que não abriu mão de seus princípios. Essa é a minha visão de Kardec quando eu vejo a história dele e quando eu vejo todo o legado que ele deixou. Um homem que não abriu mão de seus princípios, que ele teve inteligência suficiente e ele teve integridade suficiente para mantê-los. Um homem que buscava se pessoas de forma positiva. Ele não queria bater de frente com ninguém, mas se preciso fosse, ele ia bater de frente. Não para brigar, não para se mostrar superior, mas para mostrar que ele também tinha aquela verdade dele. Ele também estava estudando sobre aquilo. Ele falava, ele tinha propriedade. E isso é algo que é assim, da com unhas e dentes para que o espiritismo fosse respeitado. E não era por ele. Porque imaginem, naquela época ele foi chamado de louco. Chamado de louco assim, foi o mínimo. Então não era o nome dele só que estava em jogo. Era o nome de todas aquelas pessoas que estavam ali fazendo parte daquela tarefa. E ele abraçou aquilo e ele foi à luta com aquilo. Ele teve, claro, em sua companheira, Amélie, uma força que trouxe esse fortalecimento mesmo daquilo que o espiritismo vinha a se tornar, e ele não abandonou jamais isso. Ele tinha sim suas fraquezas, porque como homem, né, na carne, todos nós temos, mas ele buscava sempre se fortalecer. E ele aguentou tudo com firmeza, com dedicação, com compromisso, até os últimos momentos, até quando ele não aguentava mais. Kardec é o homem que, por causa da sua não desistência daquilo em que ele acreditou, nos deu de presente toda a obra que nós temos hoje. Porque as bases do espiritismo estão ali naquela codificação. E aí eu fico pensando, às vezes eu digo assim, eu estou em dúvida de fazer uma coisa. E às vezes é uma coisa que requer essa perspicácia, requer essa coragem ou alguma coisa assim. Aí eu fico pensando, até engraçado, né? O que Kardec faria?
né? Porque Kardec é um exemplo, ele tem que ser um exemplo para nós que somos espíritas. Tem muita gente que diz assim: ah, você é espírita? Você é espírita kardecista? E eu digo: não, eu sou espírita cristã. Agora, eu sigo a codificação que Kardec conseguiu codificar, conseguiu juntar ali aquelas informações que não vieram dele, vieram de Deus, vieram dos espíritos. A gente tem sim que exaltar esse homem. Nós temos que nos alegrar pela vida dele, que nos trouxe tanta coisa boa. Olha o espiritismo, olha a obra que salva tanta gente, que traz acolhimento, que traz momentos tão bons e que traz renovações tão boas para a vida de tanta gente. Então nós temos que nos alegrar por Kardec ter sido o codificador da nossa doutrina, né? Da doutrina que nós seguimos hoje. Eu não sou kardecista, eu sou espírita, mas eu sigo sim. E eu fico pensando muito na personalidade de Kardec e no quanto isso foi importante para nós, para o que nós temos hoje. E esse acesso que ele nos deu a essas mensagens e a essas explicações que ninguém tinha se importado em nos dar. Então, se você é espírita, curioso, perspicaz e gosta de informações, como Kardec gostava, um pouco mais da história dele, leia um pouco mais, tenta entender, pega a introdução do Livro dos Espíritos, tenta entender como é que Kardec chegou a essas conclusões, por que é que ele falou dessa forma. E você vai conseguir enxergar a personalidade dele, e aí depois disso, você coloca na sua cabeça aí, qual é a minha visão sobre Kardec? Qual é a sua visão sobre Kardec? Quem é ele para você? E cada um vai chegar em uma conclusão diferente. E essa é a grande felicidade, a graça da coisa toda. Porque vocês vão perceber coisas que eu não percebi, da mesma forma que eu posso ter percebido coisas que vocês não perceberam. E a minha verdade não é absoluta, a de vocês também não, mas a gente se une. Que é o que Kardec nos ensinou. Então, viva, né, esse homem, viva a vida que ele teve aqui na Terra e os ensinamentos que ele nos trouxe como pessoa, como professor, como educador naquela época. E é isso. Vamos comemorar ainda. Estamos em clima de comemoração e de felicitações e agradecimentos. Porque agradecer pela vida de uma pessoa nunca é demais, nunca é ruim, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Achei muito legal falar sobre Kardec, falar sobre esse tema, né? Kardec é o codificador, tão simples, mas que traz um conteúdo tão grande e de tanta apreciação, de boas apreciações, né? Como esse conteúdo. Fiquem com Deus, boa noite, que vocês tenham uma noite iluminada e que isso possa trazer, que esses temas, essas reflexões, muito mais harmonia para a vida de vocês, como traz para a nossa aqui também. E que nós possamos nos ver pessoalmente em breve. Muito, muito obrigada. Eu só tenho um recadinho aqui, por isso que eu estava olhando. Que é assim, tá falando, diante do retorno das atividades presenciais em algumas casas espíritas de Arapiraca, nossas lives serão suspensas temporariamente. Agradecemos a todos que estiverem conosco e que a espiritualidade amiga nos proteja e nos ilumine. Então, olha só, temporariamente estamos, dando um espacinho aqui também para os trabalhadores se reorganizarem, mas nós vamos nos encontrar em breve presencialmente. Muito obrigada, boa noite.